Neste vídeo eu vou mostrar como fazer a gestão de discos. Para isso, eu já tenho aqui a minha máquina desligada. Vou clicar com o lado direito do rato sobre a máquina, definições, armazenamento. Eu já tenho aqui 2 discos rígidos, mas eu quero adicionar mais. Vou clicar aqui neste ícone, vou clicar aqui em criar, aqui vou só fazer next, aqui também. Este disco pode ter 50 GB, por exemplo, vou terminar, aqui vou fazer choose, vou criar outro disco, novamente aqui criar, next, next, a este eu vou dar 5 GB, vou terminar, choose, vou criar outro disco, também vai ter 5 GB, e finalmente mais outro disco, também com 5 GB. E vou terminar, choose. Ou seja, neste momento eu tinha 2 discos rígidos, um que era aquele que eu tinha ao sistema, o outro foi o que eu queria para fazer os backups. Agora adicionei mais um disco rígido de 50 GB e 3 de 5 GB. E vocês a seguir já vão perceber porque é que precisamos destes discos todos. Vou clicar aqui em OK e vou iniciar a minha máquina. Agora que eu já tenho aqui o meu servidor iniciado, eu vou aqui sobre o menu iniciar, clicar com o lado direito do rato e vou abrir aqui a gestão de discos. Quando eu abrir a gestão de discos, ele já me vai inicializar os discos e eu posso selecionar cada disco, se eu quiser, ou todos os discos, e definir o estilo de partição. O MBR é aquele tipo de partição que é o mais antigo e tem maior compatibilidade, mas nós vimos durante a aula que com este tipo de partição poderíamos encontrar alguns problemas a fazer alguns dos exercícios que vamos fazer. Portanto, vamos ter todos os discos selecionados e vamos inicializá-los todos com o GPT marcado. Vou clicar aqui em OK. Vou aqui aumentar a janela para vermos melhor. E eu agora consigo então ver aqui que eu tenho o disco 0, que era aquele disco que eu criei logo quando criei a máquina. Tenho o meu sistema. Tenho aqui o disco 1, que é o disco que eu estou a utilizar como disco backup. E tenho agora estes discos que eu criei novos, estes 4 discos. E este aqui é do Guest Editions. Nós podemos começar por fazer o quê? Nós podemos, por exemplo, começar por criar uma partição. Como é que eu crio uma partição? Simplesmente venho com o lado direito do rato sobre o disco que me interessa criar a partição, clico com o lado direito do rato e seleciono Novo Volume Simples. Ele abre-me aqui este assistente, eu vou clicar aqui em Seguinte. Aqui eu defino o tamanho do volume, eu posso utilizar o disco por completo, eu poderia utilizar só uma parte do disco se eu quisesse. Vou clicar aqui em Seguinte. Posso-lhe atribuir uma letra ou não, eu vou deixar uma letra atribuída, vou clicar em Seguinte. Aqui vou dar um nome a este volume, vou-lhe chamar para já, para identificar o volume simples. Tenho aqui marcado a efetuar uma formatação rápida, vou clicar aqui em Seguinte e concluir. E agora já consigo ver aqui que o meu disco 2 tem aqui um volume simples. E já atribuo também ali a letra F. Eu posso, por exemplo, clicar aqui com o lado direito do rato e consigo fazer várias coisas. Eu consigo expandir o volume, reduzir o volume, eliminar o volume. Posso formatar, o que não vale a pena, visto que este volume está em um volume novo, não tem nada lá dentro ainda. Não vou expandir o volume porque o volume já está a ser utilizado na sua totalidade, mas eu posso, por exemplo, reduzir o volume. Posso definir um tamanho ou, por exemplo, aceitar o que está aqui por defeito. Vou clicar aqui em reduzir. E o que ele vai fazer é que ele vai utilizar apenas uma parte do disco e o resto vai ficar não atribuído. Ou seja, depois posso pegar nesta outra parte e posso criar um outro volume, por exemplo. Vou só aqui fazer para mostrar. Seguinte, vou atribuir, por exemplo, a letra G, seguinte.
o volume simples 2, só para distinguir, vou clicar aqui em seguinte, concluir, e eu consigo ver que agora tenho aqui o volume simples e o volume simples 2. Eu posso também eliminar o volume, posso clicar aqui em eliminar o volume, ele vai-me pedir para confirmar, eu vou dizer que sim, e novamente vou ficar aqui com o espaço que não está atribuído. Além do volume simples, eu posso também fazer, por exemplo, um span, ou um volume estendido. Por exemplo, eu vou aproveitar este espaço não utilizado aqui do disco 2, vou clicar com o lado direito do rato e vou selecionar novo volume span. Ele abre-me aqui o assistente, eu vou clicar aqui em seguinte. E um volume span basicamente é um volume que eu posso utilizar dois discos diferentes. Eu posso estender o meu volume de um disco para o outro. Eu já tenho o disco 2, tenho aqui esta parte que não está atribuída do disco 2, mas para eu fazer um volume estendido eu preciso pelo menos mais um disco. Eu vou selecionar, por exemplo, o disco 3 e vou clicar aqui em adicionar. E agora tenho dois discos. E eu posso utilizar ou não a totalidade do disco 3. Eu posso deixar assim, por exemplo. Vou clicar aqui em seguinte. Posso ou não atribuir uma letra. Por exemplo, aqui não vou atribuir letra. Vou clicar aqui em seguinte. Eu quero é assim marcar aqui, efetuar uma formatação rápida e quero dar um nome ao volume para eu identificar que isto é um volume span. E vou clicar aqui em seguinte e concluir. E ele vai-me avisar que este tipo de operação que eu quero fazer, ele precisa de converter os discos que eu estou a utilizar, que neste momento são discos básicos, em discos dinâmicos. E está-me a avisar também que se eu o fizer não vou poder iniciar sistemas operativos. Não faz mal, porquê? Porque eu já tenho um disco para o sistema operativo e não é nesse disco que eu estou a mexer, portanto eu posso simplesmente clicar aqui em sim. E eu consigo ver aqui que eu neste momento estou aqui com um volume simples e estou aqui com um volume span que se estende por dois discos. Além disso, se nós viermos, por exemplo, aqui ao disco 4, clicarmos com o lado direito do rato sobre o disco 4, nós podemos também criar um volume repartido ou stripped. Vou selecionar, ele abre aqui o assistente e ele também nos diz que um volume repartido armazena dados em faixas em 2 ou mais discos. Ou seja, ele fornece um acesso mais rápido aos dados do que um volume span ou simples. Ele divide os dados entre dois discos. Eu vou clicar aqui em seguinte. Eu já tenho aqui o disco 4 selecionado, vou selecionar o disco 5. Aliás, eu até vou fazer o seguinte, porque eu se quero fazer uma outra coisa, ainda com estes dois discos. Eu no disco 4 quero utilizar, por exemplo, 2 GB. Ok. O disco 5 eu vou clicar aqui para adicionar também. Disco 4 e disco 5 com 2 GB, vou clicar aqui em seguinte. Também não vou atribuir letra, vou clicar em seguinte, vou clicar em efetuar uma formatação rápida e aqui vou dar o nome de volume stripped. Agora estou na dúvida se é com P ou... está aqui, é com P só. Pronto, vou clicar aqui em seguinte e concluir. Novamente aquele aviso, porque vai converter para discos dinâmicos, tudo bem, vou clicar aqui em sim. E agora eu já consigo ver que tenho aqui o volume stripped, está a utilizar metade do disco 4 e outra metade do disco 5. Além disso, eu tenho aqui no disco 4 e no disco 5, dois espaços não atribuídos são exatamente iguais. Isso permite fazer um outro tipo de volumes, que é o volume espelhado. Porque no volume espelhado eu preciso ter exatamente o mesmo espaço nos dois discos. Então vou clicar aqui com o lado direito do rato. Vou selecionar aqui novo volume espelhado. Ele vai-me aqui abrir o assistente. Eu vou clicar aqui em seguinte. Já tenho aqui o disco 4. Vou selecionar aqui o disco 5 e clicar em adicionar. Seguinte. Também não vou atribuir letra. Vou clicar em seguinte. E efetuar uma formatação rápida. E aqui vai ser o volume espelhado.
Vou clicar aqui em seguinte e concluir. E eu consigo ver agora aqui que tenho um volume simples, tenho aqui um volume span que se estende por 2 discos, tenho aqui estes volumes stripped e tenho os volumes espelhados. Já fiz vários tipos de volumes, só me falta fazer um. O que eu quero fazer é um RAID 5 também. Antes de eu fazer o RAID 5, eu quero mostrar aqui também que vou, por exemplo, aqui no volume span, eu vou eliminar o volume. Como é um volume span que se estende deste disco para o outro, quando eu eliminar este volume, ele vai eliminar tanto deste disco como do outro, porque isto é um só volume que está estendido por 2 discos. Eu vou clicar aqui em sim. E agora eu já vejo que tenho aqui o disco 3 completamente, o espaço completamente não atribuído, e no disco 2 tenho este pedaço aqui, que é o que não faz parte do volume simples. Agora que eu tenho aqui este espaço que não está atribuído no volume simples, no F, que está no disco 2, eu posso, por exemplo, clicar com o lado direito aqui do rato e fazer. Agora, por causa de eu reduzir o volume, eu posso também expandir o volume, por exemplo. Vou clicar aqui em seguinte. Aqui vou clicar em seguinte, concluir, e ele expandiu o volume na sua totalidade. Eu podia definir exatamente o tamanho que eu queria expandir, mas eu deixei que estava por defeito, queria expandir na sua totalidade. Posso, por exemplo, eu já tinha mostrado isso num outro vídeo, mas, por exemplo, eu não atribuí letras aqui nestes volumes, certo? Isso significa que se eu vier aqui ao explorador de ficheiros, este PC, os discos que eu não atribuí letras eu não vou conseguir ver. Por exemplo, o volume simples eu consigo ver porque eu atribuí uma letra. Se por acaso eu quisesse atribuir uma letra para poder ver o disco, a única coisa que eu tinha que fazer era selecionar o volume que me interessava. Por exemplo, vou selecionar aqui os volumes espelhados, vou clicar aqui no volume espelhado e vou selecionar alterar letra e caminho de unidade. Não tenho aqui nada, vou clicar em adicionar, vou escolher uma letra, até vou escolher a letra M, visto que isto é um volume espelhado, mirrored, vou escolher a letra M, vou clicar aqui em OK. Ele agora já atribuiu ali uma letra M, e se eu for aqui ao meu explorador de ficheiros novamente, já me aparece aqui volume espelhado M. Vou novamente aqui à gestão de discos e vou fazer o quê? Eu vou eliminar estes volumes, vou clicar aqui em sim, e vou eliminar estes também, sim, porque o que eu quero fazer a seguir, eu vou precisar de 3 discos. Porque o que eu vou fazer a seguir é um RAID 5. Para fazer o RAID 5, então vou selecionar um dos discos, vou clicar com o lado direito do rato, novo volume RAID 5. Ele inclusive já me diz aqui que um volume RAID 5 armazena dados em faixas de 3 ou mais discos, fornecendo um método de recuperação de dados se houver perda da parte de dados. Ou seja, eu preciso de pelo menos 3 discos, vou clicar aqui em seguinte. Já tenho aqui o disco 3 selecionado, vou selecionar o disco 4, adicionar, o disco 5, adicionar. Vou clicar aqui em seguinte. Posso ou não atribuir uma letra. Não vou atribuir letra. Vou clicar aqui em seguinte. Efetuar uma formatação rápida e, só para eu identificar, vou-lhe dar o nome de RAID 5. E vou clicar aqui em seguinte e concluir. Novamente aquele aviso, porque vou converter de discos básicos para dinâmicos. Vou clicar aqui em sim. E agora é só aguardar um bocado. Ele já está aqui a ressincronizar. Temos que só esperar um bocadinho, que este processo demora um pouco mais. E eu consigo ver agora então que tenho aqui um volume RAID 5. Aqui, por exemplo, no volume simples, eu vou clicar com o lado direito do rato e vou aqui, por exemplo, reduzir o volume, ou no caso eu vou eliminar o volume e vou criar outro volume, sim. Muito provavelmente o formador vai pedir um tamanho específico e nesse caso, quando eu criar o novo volume, vou clicar aqui em seguinte,
em vez de simplesmente clicar em seguinte aqui, eu defino o tamanho. Por exemplo, se ele me diz que quer um volume simples de 2 GB, eu coloco aqui 2000, porque 2000 megabytes mais coisa menos coisa dá 2 GB. Vou clicar aqui em seguinte. Posso ou não atribuir a letra, isso também vai depender do que é que o formador pede. Eu vou atribuir uma letra, vou clicar em seguinte, confirmar se efetuar uma formatação rápida está ativo, se não tiver, ativar, e dar sempre aqui um nome na etiqueta do volume. Também o tipo de formatação NTFS, eu também podia não formatar este volume, mas eu quero formatar este volume. Temos de ter sempre atenção àquilo que é pedido. Vou clicar aqui, até vou deixar no volume agora, porque isto era só para mostrar que temos de ter em atenção cada pequeno detalhe do tamanho, se é para atribuir letra ou não, se é para formatar o volume com um sistema de ficheiros. Vou clicar aqui em seguinte, concluir, e pronto, eu tenho aqui um volume que está a ocupar só o espaço que eu defini, que é mais ou menos 2 GB, e tenho aqui o resto que não está atribuído.